Olá, aqui é Elmo Fernandes, professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do curso Opção e curso Alferes, com muita honra. Eu vou tentar aqui, de forma bem sucinta, bem objetiva, tratar de questões muito importantes que você, candidato ao concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, edição 2024, tem que saber sim, antes de entrar para fazer a prova, ok? As obras são Campo Geral, de Guimarães Rosa, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Além dessa resenha que eu vou apresentar para você aqui, que é fundamentalíssima para você prestar as provas, eu fiz um trabalho com mais detalhes sobre as duas obras, ok? Com aproximadamente 100 questões. Eu falo aproximadamente porque eu vou acrescentando mais depois também, né? Até passando de 100, ok? Para que você não erre nem uma questão sequer de literatura. Geralmente eu nem fico falando em preços, não, mas vamos ser pragmáticos, né? Olha, custa R$30 a análise completa e questões dessas duas obras. Você entra no meu site elmofernandes.com.br, adquire e na mesma hora eu encaminho tudo para você. A análise completíssima e também as questões aqui, ok? Mas vamos lá ao que interessa. Vamos lá ao que interessa. Primeiro, vamos tratar de estilo de época. Cai sem prova, professor? Claro que cai. Estilo de época, terceira fase do modernismo brasileiro. Guarde isso aí, terceira fase do modernismo brasileiro. Gênero literário, novela. Uma narrativa maior que o conto e menor que o romance. A gente vê falar em telenovela porque é uma novela para a televisão, não é? Mas é uma novela, ok? Tempo da obra. Tempo não está claro na obra, mas parece que nos remete ao início do século XX. Não pode nem cobrar isso, né? Porque o tempo é psicológico e a narrativa é narrativa em terceira pessoa. A obra não possui capítulos. O narrador é onisciente, sabe tudo. Por exemplo, aqui em Vidas Secas, né, Graciliano Ramos sabe até o que a baleia pensa. E o espaço? O espaço é Mutum, um vilarejo no interior de Minas Gerais, que é um palíndromo, inclusive, né? Pode ser lido de trás para frente, de frente para trás, o menino, trama e o menino. Ou menino, a trama e o menino. Linguagem da obra regionalista, como muito comum na terceira fase do modernismo, né? A presença de neologismos como cachorrama, escarreirado, repulava, desquis, gadanhava, arredobrando, entre tantos outros. Então, Guimarães Rosa gostava demasiadamente disso. E a temática, ó, tudo gira em torno da família de Miguelin. Guarde esse nome, hein? Este é o personagem principal da narrativa, ok? E evidencia as questões e conflitos existenciais e a profundidade do universo infantil. Preste atenção no tempo, hein? Não sei se ficou bem claro. Tempo psicológico. E os personagens principais ali são o menino Miguelin, muito sensível, inteligente. O dito que é seu irmão, ele ama o dito, ele tem a honra de ser irmão do dito, o Miguelin. Tem também o Nhobero, que é o pai, a Nhanina, que é a sua mãe, o tio Terês, a vovó Exilda, que todos moram juntos ali, né? A Andrelina, que é a Adrei, a Chica, o Tomezinho, entre outros. Tem também o Leovaldo, que era irmão, terrível esse irmão, viu? Mas não morava mais com a família, ok? Bom, morava fora, foi estudar fora, etc. Campo Geral, como eu afirmei, filtra-se a partir do ponto de vista de Miguelin. Uma criança de 8 anos, né? A obra nos remete a 7 anos também, mas quando começa a obra assim, ele tinha 8 anos. E essa narrativa tem a expectativa da compreensão do mundo sob o ponto de vista daquela criança de 8 anos. E esse protagonista é complexo. Apesar de criança, ele carrega em si questões existenciais. Ele se dá muito bem com a mãe, mas tem conflitos seríssimos de relacionamento com o pai. E essa história que se desenvolve em Mutum, né, apresenta um pai ali muito violento, sabe? Então, ele
constantemente ele surra o Miguelim. Esse Mutum é um vilarejo onde acontece tudo, né? E além daqueles que já moram com ele, ainda tem aqueles servos, né? As pessoas que prestam serviço a eles. E a estrutura da novela não tem capítulos assim, mas pode ser dividido basicamente em alguns núcleos básicos. Eu vou colocar aqui 7 núcleos, tá? Para que você entenda bem. Ao completar 8 anos, Miguelinho é levado pelo tio Terês a um lugarejo distante para se crismar. Durante a viagem, há aquelas lembranças de Mutum e do que dissera um dia um moço que por lá estivera. O Miguelinho ficou sabendo, viu gente? Mutum é um lugar bonito, de muito morro, pedreira, muito mato e lugar em que chove sempre. Isso não era a opinião da mãe de Miguelinho, que sempre se queixava daquele lugar. Mas Miguelinho ficou sabendo disso e colocou na cabeça, olha, quando eu voltar, eu quero falar isso para minha mãe, eu quero dizer isso à minha mãe, que Mutum é lindo, Mutum era um lugar bonito. E disse isso, viu, ao retornar, mas a mãe dele, como já era de se esperar, não concordou. Também uma segunda estrutura é a questão do Miguelinho que consegue perceber a tensão existente entre os seus pais. Era muito violento, muita discussão, muita briga. Além do pai, do irmão, do avô, da avó, dos tios, né? Como eu disse, havia aqueles empregados, havia gatos, cachorros, e aquilo tudo ali virava uma bagunça, uma confusão tremenda. O relacionamento era bom com todo mundo e com os animais, né? Mas o próprio Miguelinho foi percebendo aos poucos a sua predileção pelo irmãozinho Dito. Dito se destaca pela sabedoria e esperteza que apresenta. Para Miguelinho, Dito era um sábio. Ele tinha a honra de ser, como eu disse, irmão do Dito, né? E boa parte da novela concentra-se na amizade entre os dois, na conversa entre ambos. Então, eles se encaixavam, sabe? Não era como Miguelinho e o pai, não. Ele era capaz de brincar com o Dito a vida inteira, se fosse preciso. Não é que se fosse preciso, ele gostaria de brincar a vida inteira com o Dito. Mas o Dito morre prematuramente. É a terceira estrutura aí, viu? Ele contrai tétano, sabe? Ele corta os pés com vidro e depois contrai tétano. Olha que coisa estranha naquela época, né? Nos dias de hoje não acontece mais isso, mas aquele momento é chocante na vida do Dito. Ele, logo Dito que não pensava em morrer, né? Ele tratava de planos sensacionais, certo? Para viver. Ele queria não morrer, ele queria crescer, tomar conta do Mutum, criar um gadão enorme. Mas Dito morre e a desolação de Miguelinho é total. Você chora quando você está lendo essa parte. Miguelinho sentou-se no canto, como diz na obra, chorava. Não queria esbarrar de chorar, não queria parar de chorar, não é? Nem podia. Dito, passagem extremamente triste na obra. O pai chega a achar, inclusive, que quem deveria ter morrido era o Miguelinho e não o Dito. Porque o pai não dava certo, como eu disse, com o Miguelinho de jeito nenhum e batia muito em Miguelinho. O relacionamento com o pai, nessa quarta estrutura que nós podemos ver, com o Nhobero, né, é de total antagonismo mesmo. Ele era muito violento, seus atos eram determinantes para que Miguelinho, inclusive, abandonasse cada vez mais aquela inocência infantil e transitasse para a fase, quem sabe, adulta, né? O próprio Dito, certa vez, disse o seguinte, olha, Miguelinho, não se envolva nessa briga entre o papai e a mamãe. Miguelinho tenta proteger a mãe, sabe? E leva uma surra tremenda do pai, além de ficar de castigo, naturalmente, né? Para que você tenha uma ideia, ele apanha de cinto e fica nu, né? Apanha de cinto de forma nua, em frente à família, uma vergonha, né? Outras vezes apanhava tanto que a própria família intercedia chorando, pedindo que Nhobero não batesse mais no filho, né? Que já chegava de tanta surra. Às vezes, Miguelinho nem conseguia chorar, de tanta raiva do pai.
e nutre por ele um ódio mortalíssimo. Quando crescesse, matava o pai. Está na obra. A mãe, sempre preocupada e zelosa, acaba afastando Miguelinho de casa, mandando passar algum tempo com o vaqueiro Saluz, né? Aí Miguelinho volta chateado depois para sua casa, carrancudo, mal-humorado. Chega lá e não fala nada com ninguém, nem sequer tomou bênção, né? Mais uma das estruturas aí que a gente pode perceber nesta novela. Uma quinta estrutura também em relação ao conflito gerado pelo relacionamento existente entre o pai, a mãe e o tio Terês. Tio Terês é irmão do pai. É outro núcleo que se desenvolve nessa narrativa terrível. Tudo indica, terrível sim, a passagem, né? O livro é bom, não é terrível não. Tudo indica que havia alguma coisa entre a mãe e o tio Terês. Indica não, havia, né? E o pai certamente já sabia disso aí. O ambiente estava carregadíssimo. Um temporal que está prestes a desabar, o que fazia dito o sábio, né? Aquele de quem Miguelinho tinha a honra de ser irmão, dizer muito sério: por causa da mamãe, do papai, tio Terês, o papai do céu está com raiva de nós de surpresa. Que diz, né? Com raiva de nós de surpresa. Inhober acaba descobrindo também que Nhanina teve um caso com outra pessoa, com um ajudante do pai dela, do pai do Miguelinho, que é Isaltino. O que acontece? O pai mata o Isaltino e acaba se suicidando. É isso mesmo, gente, se suicidando. Ao final da narrativa, com a morte do pai, tio Terês retorna e tudo acaba bem, né? Certa vez, diz-lhe a mãe: se daqui a uns meses a mãe se casar com o tio Terês, Miguelinho, isso é do seu gosto? Aí ele chega: ó, tio Terês, o senhor parece com o pai, diz Miguelinho. Antes, tio Terês tinha até pedido para ele mandar um bilhete para a mãe, ele falou: não, ele pensou, não posso mandar, gosto muito do senhor, mas eu não posso entregar esse bilhete para minha mãe. Ora, é um bilhete de traição, né? E isso o Miguelinho não ia fazer com seu pai, ajudar tio Terês, né? A novela também se encerra lá na sexta parte, né, com a questão de um médico que chega à cidade e a forma como esse menino olha as coisas ao seu redor. Alguns dizem até que esse médico seria o próprio Guimarães Rosa. Ele oferece ao garoto os seus óculos. Quando o Miguelinho coloca os óculos, enxerga o mundo de outra forma. Estava feita amizade entre eles. O médico, que é o Dr. Lourenço, ele percebeu que Miguelinho estava enxergando o mundo já com outros olhos. E a conversa seria mais ou menos assim: olha, Deus te abençoe, pequenino. Como é teu nome? Ele diz: olha a inocência, Miguelinho, eu sou irmão do Dito. Dito já havia partido, mas ele continuou com a honra de ser irmão do Dito. E o homem de óculos, o doutor, né, que inclusive Guimarães Rosa também era médico, né, logo foi percebendo: por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Era isso mesmo. Miguelinho era pit-cego, tinha a vista curta e não sabia. Isso tudo aí é trama do Guimarães Rosa, né, em Campo Geral. E então, aquele senhor que era doutor, que muitos entendem que seja o próprio Guimarães Rosa, né, fora da narrativa, tirou os óculos e deu-os a Miguelinho. Olha agora, Miguelinho olhou, nem podia acreditar, né? Tudo era uma claridade, tudo lindo, tudo diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas. Mutum era bonito. Agora sim, Miguelinho via mais claramente por que o moço havia dito que Mutum era tão lindo. O doutor acaba levando o Miguelinho para a cidade, onde o garoto vai estudar e aprender um ofício. Antes disso, porém, Miguelinho pede ao doutor de novo os óculos para ver mais uma vez a sua família e o Mutum antes de partir, com os óculos da realidade. Olha a passagem da fase infantil para a fase adulta, né? Ele queria uma última vez
ver a família como era de verdade, ver Mutum como lugar era de verdade. Aí que nós entendemos seria a sétima parte. Criança de calça curta, aquela criança agora ia penetrar em um novo mundo. Importantíssima essa simbologia dos óculos, né? Agora ele já estava partindo, deixando aquela visão que ele tinha de menino inocente que enxergava daquela forma a realidade, e agora a vida adulta em outro patamar existencial, né? Olha, Campo Geral é mais uma das grandes obras do escritor João Guimarães Rosa, né? Que além de médico, ele também atendia sua clientela, ele era médico e atendia sua clientela sempre a cavalo, né? Que era o meio de transporte comum na época, mas ele também era muito inteligente, falava vários idiomas, né? Ele encontrava tempo, não se sabe nem como, para escrever obras que marcariam para sempre a sua genialidade e a sua grande colaboração para enriquecer a literatura brasileira. Ele falava fluentemente vários idiomas mesmo, ele foi secretário da Embaixada Brasileira em Bogotá, né? Chefe do gabinete ministerial, tal, e mais tarde tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras. Ele até pensava, olha, o dia que eu sumir da academia, vou morrer, viu? E foi verdade, tá? Foi sumindo da academia, pouco tempo depois ele faleceu aos 59 anos, né? Aquele que é um dos maiores ícones da literatura brasileira, que é Guimarães Rosa. Deixou um legado que jamais vai morrer na memória da nossa gente. Então está aí o trabalho sobre Campo Geral. Agora eu vou para cá, porque eu quero falar um pouquinho de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Olha, é importantíssimo você saber que Graciliano Ramos nasceu em 1892, quase no final do século XIX, né? Passando para o século XX. Casou-se 2 vezes, teve 7 filhos, parece que isso é relevante, mas é bom você ter uma ideia de quem era este homem. Detestava rádio, telefone, campainha. Esteve preso 2 vezes o Graciliano por motivos nunca muito bem explicados. Morou algum tempo na casa de José Lins do Rego, que escreveu Menino de Engenho, grande Menino de Engenho, né? Foi prefeito de uma cidade no interior de Alagoas e morreu aos 60 anos em 1953. Veja bem, o Guimarães Rosa com 59 e ele com 60, né? Vamos então à análise de Vidas Secas. É um romance desmontável, composto por 13 capítulos que guardam entre si uma aparente autonomia. Esse aqui não tem os capítulos, esse aqui, Vidas Secas, tem os capítulos, ok? O romance retrata a duríssima realidade dos retirantes e da seca do sertão nordestino. Estilo da época, não se esqueça disso, segunda fase do modernismo no Brasil. Aqui, Campo Geral, é a terceira fase, tá bom? Aí, segunda fase, 1930 mais ou menos. Linguagem objetiva, poucos adjetivos, não dá para colocar muitos adjetivos nessa história dos retirantes, né? Tanto sofrimento. O narrador é onisciente e vale-se do ponto de vista dos protagonistas, sabe até o que a baleia pensa. O tempo também é psicológico, né? Não é especificado, assim como em Campo Geral, mas parece nos remeter ao início do século XX. Nem pode cobrar essa questão de tempo, né, gente? Porque o tempo é psicológico. Agora, o espaço, sim, espaço, cobra, sim, sertão nordestino. E o enredo, claro, que é o que mais se cobra, a saga de uma família que se arrasta na seca nordestina, buscando uma possibilidade, ainda que remota, de viver em paz. Um lugar onde houvesse água, um pouco de gado, uma escola para os filhos, enfim. A história de uma família de retirantes tão comum no Nordeste brasileiro, que almejava e que almeja até os dias de hoje, tão somente um pouquinho mais de dignidade. E é curioso analisar neste romance que o filho mais velho e o filho mais novo não
tinham nome. A cachorra da família, sim. Os filhos, na verdade, não passavam de parte desse sofrimento, sabe? Não tinha uma função clara dentro da obra. É o filho mais velho e o filho mais novo. Amavam. Eles amavam os dois, mas não tinha uma função maior. A cachorra, sim. A cachorra-baleia era responsável por caçar os preás. Preás é um bichinho, né? Um pouco maior que o rato e mais aparentado assim com um porquinho da Índia. Não sei se você conhece porquinho da Índia, né? Mas tem gente que confunde com rato, nada disso. Os preás alimentavam aos trancos e barrancos da família. E o interessante nessa obra, que você tem que prestar bastante atenção, é que baleia, como todos sabem, tem seu habitat nas águas. Não é habitat, não, habitat, nas águas. E a família enfrentava a seca. Olha que antagonismo, olha que paradoxo presente nesta obra, né? Neste romance. Atenção para isso, tá bom? A baleia das águas e os retirantes da seca. Vamos então a uma breve análise de cada capítulo, ok? O primeiro é mudança, chama-se mudança mesmo. Mostra a caminhada de Fabiano, Sinhá Vitória, os dois eram casados, né? O menino mais velho, o menino mais novo, não tinham nomes, como eu disse, e a cachorra baleia, fugindo da seca do Nordeste, e assim fazendo como que um círculo, sabe? Fica evidente o sofrimento de uma família pobre, ignorante, sem recursos, com fome, com sede, à procura de dias melhores. As provisões vão acabando e eles acabam comendo, sabe o quê? O papagaio de estimação. Come o papagaio de tanta fome e gostavam do papagaio. E baleia fica com os ossos do amigo. Ai, meu Deus. Ao parar em uma fazenda abandonada, Fabiano vislumbra um lugar para viver e sonha em ser vaqueiro. Poxa, aqui é a fazenda abandonada. Que bacana. No segundo capítulo, que se chama Fabiano mesmo, eles retornam às chuvas, né? Aliás, as chuvas retornam e o dono do lugar reaparece. Era um ex-patrão de Fabiano. Olha que coisa triste, né? Que o expulsara anteriormente. Fabiano acaba se tornando vaqueiro deste fazendeiro, nessa fazenda que ele entrou lá, né? Trabalhando numa espécie de escravidão, sabe? Uma espécie de vagabundo empurrado pela seca. Nossa, como a gente vê muitos irmãos nossos lá no Nordeste ainda vivendo desta forma. Analfabeto, embrutecido, né? Com dificuldade de se comunicar com as pessoas. Essa era a vida de Fabiano e de tantos outros, né? Enquanto Fabiano cuida do gado, Sinhá Vitória sonha com uma cama igual a do antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira, uma cama de couro. Ela foi trabalhar na casa dele, né? E viu que o seu Tomás da Bolandeira tinha uma cama de couro e ela se apaixonou pela cama. Pela cama, viu? Terceiro capítulo, a cadeia. Aqui a preocupação excessiva de Fabiano em como explicar à mulher a demora na cidade. Tinha sido preso. Tinha sido preso porque estava jogando, né? E ganhou lá e não aceitaram, ele foi preso, ele considera aquela prisão arbitrária, né? Ele foi à cidade fazer compras, né, para a sua família, e se nem aí por minha conta, e deixa-se envolver ingenuamente por um policial de quem ganha o jogo. Lá na cadeia os seus monólogos giram em torno da necessidade das compras para a sua casa. Estava ali convencido de que sua prisão foi devida exatamente ao fato de ele não saber expressar-se, de não saber comunicar-se. Talvez se tivesse falado bem, explicado bem as coisas, não teria sido preso. O quarto capítulo chama-se Sinhá Vitória. Aí fala da sua capacidade de percepção das coisas, que é muito maior do que a do vaqueiro Fabiano. Ela tem consciência de que é miserável. Ela discute com Fabiano por causa da cama de varas. Ai, meu Deus do céu. E ele só consegue murmurar.
ela sonha com aquela cama do seu Tomás da Bolandeira, né? E o seu Tomás da Bolandeira, ele trabalhava numa espécie de engenho, né? Tinha uma graninha e a cama dele era muito tranquila. Ela se achava feia, né? Ela relembrou a peregrinação e o fato de ter matado o papagaio para o sustento dos demais, mas ela queria dormir numa cama, pelo menos uma cama digna. O 5º capítulo é sobre chama-se O Menino Mais Novo, né? Sem nome, sem terra, sem dignidade. Só era o menino mais novo, deseja imitar o pai e ser amansador de animais. Tenta se comunicar com baleia, que dorme e não lhe dá atenção. Com a mãe também não dá certo e acaba levando um cascudo pela insistência de querer conversar com ela. Na hora do almoço, tenta contato com o pai, mas morrendo de medo, vai deitar-se. Ele queria se comunicar, não tinha quem se comunicasse com ele. Ele é simplesmente o menino mais novo, né? 6º capítulo, O Menino Mais Velho. O menino mais velho, sem nome também, sem terra também, sem dignidade também, mostra vontade de compreender o significado das palavras. Ouvira dizer a palavra inferno. Veja que ignorância. E queria saber o significado. O que é inferno? Pergunta para a Sinhá Vitória, que nem quer explicar para ele o que é inferno. Talvez ela pudesse dizer, inferno é isso aqui que nós vivemos. Ela fica brava com ele e aí aplica um cocorote nele. Eu acho que uma espécie de um cascudo, né? Ele vê as ações e pensamentos da baleia, né? É como se fosse um ser humano. Aí a questão de personização do animal. E vê a possibilidade de diálogo com a própria cachorra. Aí está animalizando-se o homem. É assim, era assim que o autor queria. Afinal, é como se baleia fosse da própria família. Pelo menos ele poderia conversar com baleia. 7º capítulo, Inverno. A família estava ali reunida em torno do fogo em época de chuva, porque chove de vez em quando também, não é possível, é no Nordeste. E Fabiano sentado ali no pilão, assim a Vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiro aos filhos, ainda trabalhando para aquele dono da fazenda, né? Meio que escravizado ali, ele e a família dele. Percebe-se aí uma situação de alegria diante das chuvas, mas sim a Vitória também tem temor das chuvas. Primeiro que são passageiras, né? E se a Vitória imagina o perigo de uma enchente, que quando chove, está enchente. Percebe o dom do marido de querer consertar as coisas, sabe? E a esperança dele. Mas ainda sonha com a cama de couro do seu Tomás da Bolandeira, igualzinha dele, né? Mas é a cachorra quem mais raciocina naquele momento em que eles estão reunidos ali. Ela estava imóvel, paciente, olhava os carvões e esperava que a família fosse se recolher logo. Ela ficava cansada, enfastiava-se com o barulho que Fabiano fazia, porque ela entendia o seguinte, olha, no campo, atrás do gado, ele se esgoelava demais, tudo bem, mas ali à beira do fogo, para que tanto grito? Ela queria descansar, tinha caçado muitos preás para a família. A festa, que é o 8º capítulo ali, o contato da família com a cidade. O capítulo mostra a inadaptação da família com os trajes de passeio. Percebe-se claramente a marginalização social, né? Ocorre também a embriaguez de Fabiano com a intenção de vingar-se do soldado. Ele, mais uma vez, se revolta com a injustiça, mas excitado com a cachaça, né, a aguardente, chegou a chamar em voz alta por alguém que quisesse enfrentá-lo. Ele estava animado, queria que alguém chegasse, queria pegar o soldado amarelo, né? Mas ninguém ouve suas frases provocadoras, distraídos que estavam todos, né, com as diversões. Ainda bem, porque senão ele ia apanhar de novo, ia ser preso de novo, na frente dos filhos, da esposa, terrível. Aí, enquanto isso, nas ruas, as crianças olhavam as lojas, e Sinhá Vitória acredita que tudo seria muito bom, mas se ela tivesse uma cama, você até já adivinha, né? Igual ao do seu Tomás da Bolandeira.
uma cama, gente, de sucupira e couro, é isso que ela queria. O capítulo 9, o título é Baleia. Este é um capítulo, talvez, o capítulo mais importante da obra. Baleia estava doente. E o problema poderia comprometer os outros membros da família. Membros sim, porque era da família, né? Sempre brincavam os três, o menino mais novo, o menino mais velho e Baleia. É o que eles podiam fazer, brincar com Baleia. O papagaio já tinha ido, né? Então, ela tinha dificuldade, sabe, a baleia, até para beber água. A baleia com dificuldade de beber água, olha que interessante, né? Que antagonismo interessante. Fabiano até que tentou curar a cadela, amarrando a ela um rosário de sabugos, com milho queimados, coisa que não adiantou. Restou a Fabiano, então, pegar uma espingarda e atirou com chumbo na cadela. Atingiu o traseiro da sua cachorra, porque ele queria o bem dela, ele não queria vê-la sofrendo mais. Essa é que é a verdade. Ela conseguiu fugir para debaixo do juazeiro, e aí é uma parte muito triste, porque Baleia delira. Ela tem ações e sentimentos humanos. É o narrador onisciente, né? Ela precisa de ajuda, sente cheiro de preaça. Quem conta isso? O narrador. Ele lê os pensamentos dela. Nem havia preaça por ali, e ela sonha que está vendo um tanto de preaça. Pensa em dormir e acordar num mundo cheio de preaça, agora gigantes. Aí, minha gente, é o fim da baleia. Ela morre. Capítulo 10, contas que chamam. Fabiano enfrenta a opressão, contas, viu? E a exploração, né, daqueles que têm o poder nas mãos, mais uma vez isso. Fabiano recebia a 4ª parte dos bezerros e a 1/3 parte dos cabritos. Mas ele se revolta porque ele estava sendo enganado mais uma vez pelo fazendeiro. Nessa partilha e na cobrança de juros, o patrão simplesmente sugere a ele que deixe o emprego. Fabiano, deixa o emprego se você quiser. Né? Ele se assusta com o perigo, aquela ameaça lhe trazia, e com a reação do patrão, e atribuiu a si mesmo alguma coisa errada que ele teria dito, simplesmente porque ele estava requerendo direitos. Olha que absurdo. Porque estava requerendo direitos. Ele acalma-se logo, claro, né? Porque percebe esse problema, esse risco que estava ali de deixar sua família ao relento, e acaba que fica ali prestando serviço do mesmo jeito. O capítulo 11 chama-se O Soldado Amarelo. Lá vem coisa, hein? Soldado Amarelo. Mais uma vez, incapacidade de se enfrentar o opressor. Depois do incidente que o deixara preso, Fabiano reencontra o Soldado Amarelo perdido na caatinga. Tchan, 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 hora da vingança, hein? Mas ele tem até ímpeto, sabe, de matar esse Soldado Amarelo aí com um facão. Mas de repente ele olhou, notou que aquilo era um homem. E coisa mais grave, era uma autoridade. Assustou-se com a ideia que teve e tentou se conter, apesar da tremedeira do soldado. Agora você treme, né, Soldado Amarelo? Fabiano sente raiva do soldado, mas ele não falou isso com o soldado não, viu? Isso é por minha conta aqui. Ele sentia raiva desse soldado que maltratava sempre os outros. Queria matá-lo até com as próprias unhas, aquela ganância de querer matá-lo, mas acaba desistindo, guardou o facão. Percebendo que o sertanejo esmorecera, o próprio soldado levantou-se e perguntou o caminho, e foi prontamente atendido pelo vaqueiro. Mais uma vez, o dominador valendo-se sobre o dominado, né? Capítulo 12, o mundo coberto de penas. É o título. O vaqueiro Fabiano percebe que a água está acabando. E as aves, que ele chama de arribações, estão rondando o bebedouro, tudo com sede. O gado morria com sede. A seca era iminente e Fabiano, preocupado, pensa em fugir de novo. A nomenclatura é essa mesmo, fugir de novo. Pensa no Soldado Amarelo e acredita mesmo
que deveria tê-lo matado. Ele estava com a consciência pesada, eu devia ter matado o soldado. Acredita que se pudesse matar as aves, quem sabe por aí a seca seria extinta. Estava também delirando, né? E o último capítulo 13, fuga. O próprio nome já diz, né? A seca vai ficando cada vez pior. O gado vai diminuindo. A família sai da fazenda de madrugada sem sequer se despedir do patrão. Nada mais o prendia àquela terra dura. Acharia, quem sabe, um lugar menos seco. A lembrança da cachorra-baleia também incomodava demais. Não dava para eles ficarem ali muito tempo. Saudade da baleia. Fabiano tentava fugir daquela situação, sabe? Correndo ali com a família, fugindo da seca, apressando o passo. E aí nós vemos a situação do retorno ao primeiro capítulo. Mais uma mudança sem rumo. Sinhá Vitória procura animar o marido, ainda que ele ia à cama, naturalmente. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. A família dos retirantes vai em busca de uma terra onde os meninos, quem sabe, teriam escola e talvez um trabalho com menos miséria. E lá, quem sabe, ela encontraria aquela cama real de couro e sucupira, igual a de seu Tomás da Bolandeira. É esse o trabalho, é essa análise que eu faço, o resumo que eu faço sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos. Espero que tenha acrescentado alguma coisa no seu conhecimento e, como eu disse, eu estou à disposição no site elmofernandes.com.br. Esse material está todo lá, bem mais elaborado, porque aqui não pode nem demorar muito, porque senão cansa você, não é? Você pode ler tudo, eu envio rapidamente esse material para você, como um exercício para que você, repetindo, não erre nenhuma questão das 5 de literatura, ok? Um abraço a todos e até o próximo encontro.